Gente, vamos fazer o 23. Eu ia pular o 23 também, né? O 23. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante uma estrada plana e horizontal. Em um determinado instante, o caminhão entra em uma curva circular de raio igual a 51,2 metros. Esse é o raio dele. Mantendo a mesma velocidade escalar. Sabendo-se que os coeficientes de atrito cinético e estático entre a caixa e o assoalho são respectivamente 0,4 e 0,5, e considerando que as dimensões do caminhão em relação ao raio da curva são desprezíveis e que a caixa esteja apoiada apenas no assoalho da carroceria, pode-se afirmar que a máxima velocidade em metros por segundo que o caminhão poderá desenvolver sem que a caixa escorregue. Então, qual que é o lance aqui que nós temos que prestar atenção? Uma caixa é transportada em um caminhão com velocidade constante. Quem que está com velocidade constante? O caminhão. Consequentemente, a caixa também, porque ela tem a mesma velocidade que o caminhão. Só que ela, em relação à carroceria do caminhão, está parada. Tá? Aí, em um determinado instante, o caminhão entra em uma curva. Então, o caminhão, ele está fazendo uma trajetória plana, né? O caminhão tá vindo uma trajetória plana e em dado instante ele entra numa trajetória curva. Olha lá, é isso aqui que aconteceu, né? Nós estamos no exercício 23, cuja página é 169. Muito bem. O caminhão vai fazer essa curva. A pergunta é: qual a velocidade máxima que ele vai fazer essa curva sem a caixa escorregar, tá? Então, o negócio é a caixa em cima do caminhão. O caminhão vai fazer uma curva, então a velocidade dele começa a mudar. Ele vai fazer uma curva assim, ó. A velocidade escalar continua uniforme, só que agora ela muda de direção, mas em modo ela continua a mesma, tá? Aí, quem vai entrar na história agora vai ser a força de atrito, né? Vamos supor que essa seja a carroceria do caminhão e aqui está uma caixa em cima dele. Ele está fazendo a curva. A caixa, a hora que ele faz uma curva, para a caixa não sair do lugar, ela vai sentir uma força de atrito entre a caixa e a carroceria. Para ela não sair do lugar, a força que vai entrar no nosso problema tem que ser o coeficiente de atrito estático, cujo valor é dado por... Deixa eu ver. É o 0,5, né? É o segundo. 0,5. Eu tenho o coeficiente de atrito estático. Muito bem. Aí, o que eu faço para resolver esse problema aqui? Bom, a força de atrito, ela entra no lugar da força centrípeta, certo? Aí a gente desenvolve toda aquela formulinha que nós estudamos, que é a força de atrito igual a mv² sobre r. Você troca a força de atrito por mi vezes n, troca o n por mg, corta os m, isola o v, para você achar a velocidade máxima que você pode fazer uma curva, que foi dada por raiz quadrada de μRg. Vocês lembram disso? Do exercício que nós fizemos? Ele veio disso aqui, ó. Nós falamos assim, a força de atrito, que está no lugar da força centrípeta, é igual a m vezes a, que é a segunda lei de Newton. Como eu vou falar de força de atrito, eu vou usar o mi vezes n. Só que no lugar do n eu ponho o mg. E a aceleração é a minha centrípeta, ela é v² sobre r. Aí eu corto a massa e isolo o v. Então vai ficar mi, o r vem para cá multiplicando, assim. Por isso que a formulinha fica raiz quadrada de μRg, tá bom? Não precisa decorar. É só lembrar do quê? Da segunda lei de Newton. E que a força de atrito está no lugar da força centrípeta. E que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E que a aceleração centrípeta é v² sobre r. Matou o exercício. Pum! E aí, qual vai ser essa velocidade? Substitui o coeficiente de atrito estático, porque a caixa está parada. É 0,5. O raio, quanto vale o raio da criança?
Vamos procurar lá no exercício. Nossa, vale 51,2. E o G vale 10. O V vai ser... Aqui, gente, meio vezes 10 dá 5, né? Porque multiplicar por meio é uma coisa que dividir por 2. Dá 5. Aí eu vou fazer a raiz quadrada de 5 vezes 51,2. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. E 5 vezes 5, 25. Deu raiz quadrada de 256. Que é quanto? Isso mesmo. É 16 metros por segundo. Então, eu achei o que eu achei? A minha velocidade máxima. Que eu posso fazer a curva para que essa caixa não ouse sair do lugar. É letra B também, pessoal. Letra B de bucéfalo. É o exercício número 23. Agora, vamos para... deixar o 24, que é teórico, vocês vão ler com calma e fazer para mandar bem no vestibular, no Enem, nos concursos que vocês forem prestar para ter um lugar no mundo do trabalho. O exercício 25 agora, pessoal. A figura representa de forma simplificada o Autódromo de Tarumã, localizado na cidade de Viamão, na Grande Porto Alegre. Em evento comemorativo, 3 veículos de diferentes categorias de automobilismo, um kart, um Fórmula 1 e um estoque, passam por diferentes curvas no circuito, com velocidades escalares iguais e constantes. Então, esses 3 carros estão fazendo um circuito. Esse carro S, que tem uma velocidade, né? Este aqui que tem outra velocidade e este aqui que tem outra velocidade, tá? Eles vão fazer essa curva. Aí a pergunta é a seguinte: sendo Fx, Ff e Fs os módulos das forças resultantes centímetros que atuam em cada um dos veículos nas posições em que eles se encontram na figura, é correto afirmar que ele está falando em força centrípeta. Que direção que é a minha força centrípeta? A minha força centrípeta tem direção para o centro da curva. Sempre para o centro da curva. Aonde está a curva, está a direção da minha força centrípeta. Ela é sempre no raio da aceleração centrípeta está a força centrípeta, tá? Ele quer saber o quê? Quem é maior que quem aqui, tá? E ele deu esses dados aqui, ó, pra gente. Ele falou que a massa do kart é M, a do Fórmula 1 é 3M e a do estoque é 6M. E o raio que eles fazem na tala larga é 2R, do laço é R, do 1 é 3R, né? Ele deu o nome aqui, ó, curva 1, curva tala larga e curva do laço, tá? Então, o que nós vamos fazer para resolver esse exercício? Vamos fazer a fórmula da força centrípeta de cada exercício, tá? Como assim? Veja bem. Outra folha. Vou lendo para lá e vocês acompanham comigo, tá? Na apostila suas. Eu tenho, estou no exercício 25 agora, página ainda 169, tá? O primeiro carro aqui é o kart. A força do kart, ela é mv ao quadrado sobre r. Agora eu vou substituir o que eu tenho. A massa do kart, olhe na tabela aí, acompanhe, ela é em mão. O raio do kart é 2R. Esse aqui é a força do kart. Força o quê? Centrípeta. Depois vem a força do que é o S. É o estoque. A força do estoque também é dada por mv ao quadrado sobre r, que ela é centrípeta. Aí qual é a massa do estoque? A massa do estoque, ela é 6m, v ao quadrado. E o raio agora é 3r, então tá aqui. Quando eu faço isso, o 6 dividido por 3, ele dá 2.
eu fiquei com 2mv² sobre R. Ó, eu consegui 2mv² sobre R. E aqui eu consegui o mv² sobre 2R. Já dá para ver que esse aqui é maior que esse, é ou não é? Então o Fs já é maior que o Fk. Já dá para tirar umas alternativas, se você quiser, ó. Quer ver? Pra gente não errar quando estiver fazendo exercício com alternativa. Olha aqui. Eu já tirei que o meu Fs é maior que o Fk, antes de terminar o exercício. Fs é maior que Fk. Aqui ele tá maior e aqui ele tá maior. Aqui ele tá, ó, já eliminei 3 alternativas. Ou é o B ou é o C, tá? Agora eu vou acompanhar os dados do qual que falta? FF. Quem é o FF aqui? É o Fórmula 1. O F da Fórmula 1 agora. Da Fórmula 1, ele também é mv² sobre R. Ele vai ser... Quem é o M da Fórmula 1? É 3M agora. E quem é o R? É só R também. Então, esse ficou a fórmula dele. Então, um ficou mv² sobre 2R, e o outro ficou 2mv² sobre 2R, que nós já vimos que esse é maior que esse. Agora, esse é 3M. O 3M é maior que o 2M. Então, esse é o maior de todos. Ele é o maior de todos, é o da Fórmula 1. Então, a força centrípeta que o carro da Fórmula 1 está fazendo é maior que a força centrípeta que o estoque está fazendo, que é maior que a força centrípeta que o kart está fazendo. Essa alternativa dá a B, tá bom? De lá para cá, ó, né? O que é bom para a gente exercitar o bico que aberto e fechado, ó. Aqui tá aberto, F, a Fórmula 1 é maior que a Fórmula S, que é maior que a do Fórmula K aqui, tá? Do Fórmula 1 é maior que o estoque, que é maior que o kart, beleza? Alternativa B, então. Certo, pessoalzinho? Foi um exercício que a única teoria que a gente precisava saber é que o FR, que é a força centrípeta, é igual a M no lugar de A, troca V² sobre R, que é a aceleração centrípeta, beleza? Beleza. Vou fazer o 26 e o 28, tá? Que são dois exercícios para resolver com vocês, tudo bem? Qual é a história do 26? Vamos ler o exercício. O eixo de uma estrada está contido em um plano vertical. Apresenta-se em perfil, conforme o esquema abaixo. Isso aqui, gente, é de cima para baixo. Não vai pensar em globo da morte, tá? Tá no plano, tá? É coplanar o exercício. Tá no mesmo plano aqui, tá? Tá no chão. Aqui eu tenho o raio. E aqui tem um ângulo alfa. Um automóvel com massa de 1.600 quilos percorre esse trecho de estrada com velocidade de 72 km por hora. Passa para metros por segundo. 72 km por hora foi o primeiro exercício que vocês fizeram de passar para metros por segundo. Dá quanto? Isso mesmo, 20 metros por segundo. Muito bem. Determine em newtons a intensidade da reação do leito da estrada quando o carro passa pelo ponto culminante. Esse exercício aqui é para achar que vocês estão no globo da morte, né? E fazer igual ao normal. Cuidado, tá? Não é. Cuidado, gente. Para que fazer isso, não? Muito bem. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, o que eu tenho é que a força que ele está fazendo para cima, que é a normal, vai ser igual à força centrípeta, né? Que é igual a mv² sobre R, tá? É esse meu exercício. Desse exercício, eu vou tirar que a minha força centrípeta é igual a normal, que é o que ele está perguntando. E a normal
que é igual a força centrípeta, ela é igual a mv quadrado sobre R, que vai ser igual a 1.600 quilos, a 20 metros por segundo, que nós já passamos, né? Os 72 para metros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo, e o raio, tá? O que foi feito aqui, gente? Ele perguntou a intensidade de reação do leito da estrada. Se o carro faz uma força na estrada, a estrada faz uma força no carro. Então, é a normal que ele está perguntando. A normal vai ser igual à força centrípeta, né? E aí, a força centrípeta é mv quadrado sobre R. Resolvendo, vai dar 1.600 vezes 400 sobre 80, né? Corta um zero. 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. 16 por 2 dá 8. Então, ficou 8, 0 e 0 e mais um 0 aqui, 8.000. 8.000 o que? Newtons. Então, a força de reação do leito da estrada, quando o carro passa pelo ponto culminante, é 8.000 newtons, tá? Essa força é a força normal. Tudo bem? E depois, o último exercício é o 28, é do globo da morte, tá? Ele tem o globo da morte e aqui está uma moto passando, né? A pergunta vai ser... Deixa eu fazer um mocinho. Perfeito, né? Só que não. A pergunta é... Vamos lá. O último circo que apresentou em São Luís trouxe na programação o espetáculo denominado Globo da Morte. O Globo da Morte é formado por um gradeado de aço em forma de esfera, onde os motociclistas em motos possantes exibem velocidade, coragem e agilidade num raio de aproximadamente 2,5 metros. No início da apresentação, apenas um motociclista inicia o movimento e, após alguns minutos, consegue completar diversas voltas, passando pelo ponto mais alto do globo sem cair, desafiando a gravidade. Qual é a menor velocidade que o motorista deve imprimir à moto para passar por esse ponto em quilômetros por hora? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele deu para a gente? Deu o raio. Só preciso do raio para resolver esse problema? Só. Vocês lembram do problema? A história nossa foi que a moto está aqui, ela está fazendo um peso. E ele responde e faz um normal. Que a gente vai trabalhar aqui é a normal. E a normal, ela está fazendo o papel da força centrípeta. E a força centrípeta é mv quadrado sobre R. E a normal é mg. Então, ficará assim. Aí, você corta a massa e isola. O V vai ficar a raiz quadrada de RG. Por isso que basta o exercício fornecer o raio para a gente fazer esse exercício. Então, para eu descobrir a velocidade aqui, basta eu fazer GR. Quem é o R? Qual é o raio desse globo da morte aqui, ó? Vamos desenhar o raio aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um raio. Quanto vale esse raio aqui que ele deu? 2,5. Então, como fica a minha velocidade mínima que eu posso ter? Raiz quadrada de GR. Raiz quadrada de 25. Isso é 5. Raiz quadrada de RG. Raiz quadrada de 25. 5. Pronto. Achei. Tá bom? A minha velocidade que eu precisava para calcular é raiz quadrada de RG. O R é 2,5. O G é 10. Deu raiz quadrada de 25, que dá 5 metros por segundo. Ah, tá. Mas ele quer em quilômetros por hora. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 3,6, né? Vamos fazer aqui? 3,6 vezes 5, porque eu preciso passar para quilômetros por hora. 6 vezes 5, 30 vão 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Uma casinha para a esquerda, 18.
Os 5 metros por segundo equivale a 18 quilômetros por hora. Tá feito o 28. Nós terminamos a força centrípeta parte 1. Presta bem atenção que quem quiser ir adiantando, não fica acumulado para agosto, tá bom? Para ter um tempo aí para respirar. Ó. A força centrípeta, aula 12, é composta de exercício, tá? Aqui estão as formulinhas que nós trabalhamos. Ele está falando que a força centrípeta é mV A, então ela é mv quadrado sobre R ou mw ao quadrado sobre R. Aqui está o raio, a força centrípeta sempre para o interior da circunferência, sempre acompanhando a direção da aceleração, e aqui a velocidade escalar, que ela é constante. Aí tem o 29, o 30, o 31, o 32 e o 33, 34, 35 para vocês fazerem. E mais uma aulinha para assistir aqui, aula 12, no QR Code, que vai ajudar vocês, tá? Vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Desses exercícios, depois eu vou pegar 5 deles, que vai ser a atividade nossa do terceiro bimestre, tá? Já tô contando para vocês, tá? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Desses 7, eu vou pedir 5 para vocês resolverem e entregar como tarefa, que vai ser a primeira tarefa nossa do terceiro bimestre, tá? Quem quiser fazer, fica à vontade. Tá bom, meus filhos? Aí na próxima aula o que nós vamos trabalhar é a energia mecânica, que ela é importante também. Isso eu passo para você semana que vem e a gente fecha o segundo bimestre de física, que faltam só 2 aulas, que vai ser a energia cinética. Já ouviram falar em energia cinética? E energia potencial. A energia cinética está relacionada com velocidade e a energia potencial está relacionada com altura. Gente, um grande abraço, boa prova para vocês essa semana, tá? Façam com calma, qualquer dúvida pode perguntar que eu ajudo vocês, tá? Tô aqui para isso. Tenho um grande prazer em ajudar vocês.